Olá, pessoal, tudo bem? Estamos de volta aqui para mais uma aula do nosso curso de Tecnólogos em Gestão Pública, do programa Tô Graduado. Com vocês aqui, o professor Fabiano Cerejo, estamos juntos aí nessa caminhada. E hoje a gente vai para a aula número 9. Essa aula está na rota 7 lá do sistema que você acompanha, todo o material que é compartilhado. E o tema da nossa aula de hoje é suspensão da exigibilidade do crédito tributário, tá? Pessoal, hoje eu vou começar a utilizar aqui essa metodologia dos mapas mentais. Eu acho que é uma forma bem mais dinâmica para você, que facilita também a aprendizagem. Por quê? Porque você tem o conteúdo da aula, você tem a videoaula, você tem outros vídeos que nós compartilhamos, você tem os exercícios, e aqui, depois que você fizer essas leituras, assistir o vídeo e fizer a leitura dos materiais complementares, você vem, então, no final aqui para o mapa mental, que eu vou depois disponibilizar para você. Você vai dar uma olhada no mapa mental e tudo aquilo que você leu e você fez essa reflexão vai ficar bem mais prático para você fixar aqui numa visão geral, tá bom? Então, os objetivos da nossa aula são, em primeiro lugar, compreender os mecanismos que suspendem a exigibilidade do crédito tributário. Segundo, queremos fazer uma análise das diferentes formas de suspensão previstas na legislação e fazer uma aplicação durante a administração do conteúdo, uma aplicação desse conteúdo teórico para facilitar, então, a compreensão. Para começar, então, é importante a gente entender que a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, ele é um dos institutos fundamentais para o direito tributário, e ele é regulado pelo Código Tributário Nacional. Esse é um mecanismo muito relevante, porque o que ele faz? Ele impede temporariamente que o fisco exija o pagamento do crédito tributário, e mesmo que isso venha a continuar existindo, ou seja, o crédito tributário ele continua existindo, mas você vai ter um tempo, uma suspensão para o pagamento desse crédito tributário. Então, a importância desse tema, ele está no fato de que a suspensão, ela permite que o contribuinte ou o responsável tributário, em algumas situações específicas, ele possa postergar e possa adiar, então, as suas obrigações tributárias, sem incorrer nas penalidades que normalmente estão associadas ao inadimplemento. Então, ele vai ter fôlego para que ele possa resolver alguma situação específica e depois, assim, poder efetuar o pagamento. Então, nessa aula, nós vamos explorar os principais casos de suspensão de exigibilidade, que estão aonde? Lá no artigo 151, estou aqui até passando o mouse, ó, modalidade de suspensão, artigo 151 do CTN, incluindo o quê? Moratória, vou dar um clique aqui rapidinho só para mostrar, ó, a moratória, o depósito do montante integral e as reclamações e recursos administrativos. Então, nesta aula, nós queremos não apenas compreender a teoria desses institutos, mas também fazer uma aplicação prática para que a gente possa compreender esses institutos. Então, o que a exigibilidade, suspensão da exigibilidade do crédito, qual que seria o conceito geral? Primeiro, ela impede aqui, ó, ela impede temporariamente a cobrança do crédito tributário. Segundo, esse crédito ele vai continuar existindo, mas sendo contabilizado. E um outro dado do conceito é que ele vai proteger o contribuinte de penalidades enquanto discute a validade do crédito. Então, nós temos aí 3 pontos importantes sobre o conceito da suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Vamos agora verificar aqui essas modalidades de suspensão, que estão lá no artigo 151. Lembre-se de acompanhar no seu Código Tributário o artigo 151, tá bom? Então, quais são eles? Nós temos a moratória, o depósito do montante integral e reclamações e recursos administrativos. Vamos começar pela moratória, pessoal? Então, aqui, ó,
abrindo aqui esse leque sobre a moratória. O que é a moratória? Ela se refere a uma dilação do prazo para o cumprimento de uma obrigação tributária que está estabelecido na lei. Então, essa expansão do prazo, o que ele vai permitir? Vai permitir ao contribuinte que, em determinadas circunstâncias específicas, ele possa adiar, ele possa postergar o pagamento desse tributo sem incorrer nas penalidades por mora. Então, gente, a moratória, ela pode ser concedida de forma geral, ou seja, abrangendo todos os contribuintes, ou de forma específica a contribuintes determinados que estejam sob determinadas circunstâncias e que, de forma específica, sejam alcançados pela legislação que vai regular essa moratória, tá bom? Então, individual é quando depende de um também despacho administrativo, ok? Depende de um despacho. Deixa eu continuar aqui a gravação. Beleza. Quando depende de um despacho administrativo e que verifica que esse contribuinte, ele preenche os requisitos especificados para que ele possa ser beneficiado por essa moratória. Quais são os objetivos da moratória? Primeiro, proporcionar esse alívio temporário ao contribuinte em situações, sempre situações excepcionais. E também um tempo para que esse contribuinte venha regularizar essa situação. Então, o moratório não significa que ele não vai mais pagar, significa que ele vai ter um tempo necessário para regularizar uma situação e depois pagar o crédito tributário. Quais são os procedimentos para a concessão dessa moratória? Primeiro, é necessário ter uma legislação específica para isso. A moratória, ela deve ser regulada por lei específica que vai definir os tributos abrangidos e o prazo de extensão e as condições que precisam ser preenchidas para a concessão. Veja, isso é fundamental porque, senão, imagine numa questão política que os interesses para poder beneficiar determinados grupos, determinadas pessoas, aí ficasse a critério, né, discricionário do governante de conceder moratória para aqueles seus aproximados, seus próximos. Então, no Estado de Direito, onde o princípio da legalidade, ele impera, né, o império das leis, não é possível conceder esse tipo de concessão desse benefício, deixando a cargo discricionário do gestor público, tá bom? Quais são, então, os procedimentos? Primeiro, legislação específica, depois, os requisitos de concessão que virão nessa lei e que o contribuinte precisa, de fato, preencher esses requisitos legais para atender o benefício. E uma autorização administrativa, que, obviamente, se o contribuinte, ele preenche os requisitos, então essa autorização, ela é obrigatória. Então, a moratória, no caráter individual, é um despacho administrativo necessário para formalizar a concessão, desde que se verifique a conformidade com os critérios legais. Não havendo aí o contribuinte que preenche os requisitos legais e a administração não lhe dá essa autorização, então cabe aí um mandato de segurança, tá bom? Quais são as implicações jurídicas? Quais são as implicações jurídicas da moratória? Primeiro, é a suspensão da exigibilidade. Durante esse período de moratória, a exigibilidade do crédito tributário ela fica suspensa. E aí, o fisco ele não pode exigir o pagamento desse tributo. Segundo, a limitação temporal, não é ad eterno. A moratória ela não pode ficar sendo concedida indefinidamente, tá? Ela deve ter um prazo claro definido na legislação. E revogação e anulação. A moratória, quando ela é concedida, ela pode ser revogada se for constatada algumas situações, como, por exemplo, o contribuinte, ele não atendia os requisitos que estavam lá previstos na lei, necessários para cumpri-los. Então, pode ser suspenso. E o crédito tributário, então, ele torna novamente exigível. Outra implicação seria o impacto em outras obrigações. Veja, a concessão de moratória, ela não exime o contribuinte, tá, de cumprir as obrigações que são acessórias. Lembra que a gente falou de obrigações? Falamos de obrigação principal, obrigação acessória. Então, por exemplo, lançamentos em livros fiscais, registros fiscais, ele não está desobrigado disso, dessas obrigações acessórias. Ele precisa continuar cumprindo essas obrigações.
Então, a moratória, ela tende exatamente a atender uma necessidade específica para resolver uma situação, enquanto isso, o crédito tributário fica suspenso até que essa situação específica seja resolvida. O próximo, pessoal, que nós vamos falar aqui é do depósito do montante integral. Então, aqui, ó, o que seria esse depósito do montante integral? Vamos dar aqui um zoom específico. Muito bem. Então, aqui, ó, primeiro, o que é? É o ato em que o contribuinte ele deposita o valor integral do crédito tributário que está sendo discutido em juízo. Então, o que nós temos? Nós temos o contribuinte, ele, por algum motivo, discorda daquele lançamento, daquele crédito, ok? Ele ingressa em juízo e, enquanto essa questão está sendo discutida, o que ele faz? Ele faz o depósito integral, não é falta de dinheiro, ele discorda, por algum motivo, daquela cobrança. Então, ele faz o depósito do crédito tributário, mas ele vai fazer em juízo, ele vai depositar numa conta específica que a justiça vai determinar. Onde está a previsão, professor, para esse depósito do montante integral? Está lá no artigo 151, inciso 2. Então, quais são os efeitos dessa modalidade? Primeiro, é a suspensão da exigibilidade. Então, garante suspender de qualquer medida de cobrança, inclusive inscrição de dívida ativa, a execução fiscal, até o mérito, até que chegue o final da ação, da controvérsia e seja definitivamente julgado. Enquanto isso, o dinheiro está lá depositado, ok? Ele está garantido e ele não vai ter nenhuma consequência em relação, por exemplo, a esse pagamento que não foi feito em definitivo para o fisco. A suspensão da exigibilidade, portanto, ao realizar o depósito do montante integral, o contribuinte ele suspende a exigibilidade do crédito. E garante também, é uma garantia do crédito tributário, ou seja, o depósito em juízo, o que ele vai fazer? Ele vai assegurar, caso o contribuinte perca a ação, que o valor do crédito já vai estar garantido lá para o fisco. Outro efeito é o impedimento da incidência de multas e juros durante o período em que o depósito está sendo feito. Então, não incidem sobre o valor depositado multas e juros de modo. Então, isso aí é um benefício para o contribuinte quando ele faz o depósito do montante integral. Quais são os requisitos legais? Tá? Os requisitos legais primeiro, a integralidade do depósito, valor total, não pode ser parcial. E esse depósito ele vai ser um depósito judicial, ou seja, ele deve ser realizado em juízo, como parte de uma ação judicial, como, por exemplo, seja uma ação anulatória, seja uma ação declaratória, ou uma outra ação de natureza pertinente a essa área. O simples depósito administrativo, ele não tem o mesmo efeito, ele precisa estar ligado a uma ação própria, tá? Vamos, então, agora para o próximo aqui, são as reclamações e recursos administrativos. Então, aqui nós temos uma outra modalidade de suspensão do crédito tributário. Vamos dar um zoom aqui. Então, começando falando do conceito. O que são, então, essas reclamações e recursos administrativos? São alguns mecanismos que são fundamentais, essenciais, para que o contribuinte possa contestar o lançamento de um crédito tributário ou qualquer ato administrativo que lhe cause gravame. Nesse caso aqui, então, nós temos a reclamação administrativa, o recurso voluntário e o recurso de ofício. Então, esses são tipos de recursos disponíveis para o contribuinte que contesta o lançamento de um crédito tributário. Então, o primeiro deles que nós temos aqui é a reclamação administrativa, tá? Essa reclamação administrativa, ela é nada mais do que a manifestação inicial do contribuinte contra um lançamento ou um ato administrativo. Então, o primeiro recurso, em vez dele já ir direto para uma ação judicial, que às vezes pode ser demorado e custa muito mais caro, o que ele vai fazer? Ele vai fazer uma reclamação administrativa. Ela tem o objetivo de contestar, junto à própria administração, a autoridade administrativa que realizou esse ato administrativo, ele vai contestar alguma ilegalidade que ele está vendo ali nesse ato.
O fundamento é o artigo 151, inciso 3, artigo 151, inciso 3 do CTN e também legislações específicas no âmbito da União, dos estados e dos municípios. O recurso voluntário, ele está previsto no decreto 70.235 de 1972, regula o processo, esse decreto regula o processo administrativo fiscal no âmbito federal. E, neste caso do recurso voluntário, especificamente os artigos 33 a 42. Então, depois você baixa aí esse decreto, veja lá o artigo 33 a 42, e aí, nesses artigos, você vai verificar que, após uma decisão desfavorável, né, da reclamação, o que o contribuinte pode fazer? Ele pode interpor esse recurso voluntário no âmbito administrativo tributário. E esse recurso visa, então, o objetivo é revisar o ato administrativo da autoridade administrativa que praticou o ato. E aí nós temos agora também o recurso de ofício. Esse recurso também está previsto lá no decreto 70.235, lá no artigo 34. Ele trata da obrigatoriedade, veja bem, às vezes as pessoas personalizam, acham que é uma perseguição, mas é a própria lei para proteger, né, o erário, para proteger o patrimônio público. O que ela determina? Que haja um recurso de ofício quando a decisão administrativa ela implica em anulação ou redução de crédito no valor significativo. Então, em certos casos, quando uma decisão ela for favorável ao contribuinte e ela envolver aí a anulação do crédito tributário, veja, aí é obrigação da administração recorrer dessa decisão para uma instância superior e revisar essa decisão. Isso vai proteger, não é? O fisco vai proteger a própria sociedade, veja, em situações em que haja aí interesses pessoais. Então, isso é uma proteção. E também, se de fato o contribuinte faz jus, né, tem direito a essa anulação, vai ser confirmado pela instância superior, tá? Os procedimentos e prazos que nós temos aqui para interposição de reclamações, de recursos administrativos, eles são definidos pelo Código de Tesouro Tributário Nacional. Então, o protocolo de reclamação, o contribuinte ele tem que formalizar essa reclamação junto à autoridade administrativa responsável aí nesse prazo, 30 dias a partir da notificação do lançamento ou do ato administrativo que se pretende contestar, você faz a reclamação. O recurso, em regra, também de 30 dias e varia de acordo com o ente federativo. E quais são os impactos, professor, dessa suspensão da exigibilidade? Bom, os impactos, primeiro, é a suspensão automática, que é a apresentação de uma reclamação ou recurso administrativo, ela suspende automaticamente essa exigibilidade do crédito tributário. Depois, também, o impedimento de uma execução fiscal, né, de uma ação de execução fiscal, durante o período de suspensão da exigibilidade. A administração tributária ela fica impedida de inscrever esse débito na dívida ativa, e outra consequência seria a retomada da exigibilidade. Caso a decisão administrativa ela seja desfavorável ao contribuinte, a exigibilidade do crédito vai ser retomada, e aí o fisco pode novamente proceder com as medidas de cobranças que são cabíveis, né? É importante dar uma verificada aí na doutrina. Nós utilizamos o Paulo de Barros Carvalho, Rafael Novaes, e eles verificam, né? O Paulo ele destaca que a suspensão da exigibilidade durante esse processo administrativo é uma garantia fundamental para o contribuinte, para que ele possa exercer o direito do contraditório. O Rafael Novaes ele vai complementar esse pensamento, né, em que a suspensão ela impede o lançamento ou a constituição do crédito tributário, mas ela não impede, mas sim a exigibilidade, protegendo tanto o contribuinte, tá certo, quanto a própria legalidade do processo que está sendo discutido. A moratória ela permite a extensão do prazo
de pagamento em situações específicas, nós vimos isso, enquanto o depósito do montante integral ele vai assegurar a suspensão da cobrança durante uma discussão judicial do crédito. Já as reclamações e recursos administrativos vão garantir a suspensão dessa exigibilidade do crédito, enquanto o contribuinte está contestando administrativamente, no nível administrativo, o crédito tributário. Então, esses mecanismos que nós vimos na aula de hoje, eles são fundamentais para equilibrar a cobrança do Estado e a proteção dos direitos dos contribuintes, promovendo, de fato, aí um sistema tributário mais justo e eficiente, com a garantia de direitos do contribuinte. E aí, pessoal, na próxima aula, nós vamos continuar o tema e vamos abordar a concessão de medida liminar em mandato de segurança e tutela antecipada, e vamos falar também de outras espécies de ação judicial e do parcelamento. Então, nos vemos no nosso próxima aula, e aí fica um abraço para todos vocês. Olhem a rota, verifiquem lá os exercícios, as atividades e sigamos juntos. Grande abraço.